Olá! Bora mergulhar num assunto que é super importante para a nossa saúde e bem-estar, o equilíbrio hormonal. Hoje, a gente vai entender, com base neste material, como a nutrição pode ser aquela peça-chave que faltava para tudo entrar nos eixos. Pois é, quem nunca teve essa sensação, né? Aqueles altos e baixos que parecem fugir do nosso controle. Mas a boa notícia é que tem sim o que fazer. E o começo de tudo pode estar justamente no que a gente escolhe colocar no prato. Muitas vezes, o que a gente vê por fora é só um reflexo do que está acontecendo lá dentro. Sabe, acne, uma queda de cabelo mais acentuada, ou até o hirsutismo, que é aquele aumento de pelos, isso não é só uma questão de estética. Na verdade, são sinais, pistas importantes que o nosso corpo dá de que algo não vai bem com os hormônios. E é isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer a raiz do problema. E nessa análise, o foco vai ser em dois fatores que são centrais em muitos desequilíbrios: a resistência à insulina e o jeito como o corpo lida com o estrogênio. O mais interessante de observar aqui é como as coisas estão conectadas. Condições como a obesidade ou a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP, muitas vezes levam à resistência à insulina. E o que acontece? O corpo precisa produzir mais e mais insulina para tentar compensar, e esse excesso acaba afetando o endométrio, o que pode atrapalhar a gravidez. E olha, não para por aí. Esse excesso de insulina é tipo uma peça de dominó que derruba várias outras. Como a gente vê aqui, ele aumenta a produção de colesterol, de triglicerídeos e ainda por cima faz o corpo reter mais sódio, o que pode aumentar a pressão. É uma verdadeira cascata que acaba impactando a saúde do coração. Lembra daqueles sintomas do começo? A acne e a queda de cabelo? Pois é, aqui a gente entende a ligação. O excesso de insulina, a tal da hiperinsulinemia, pode turbinar uma enzima que transforma a testosterona em DHT, que é uma versão muito mais potente. E o resultado? Exatamente aqueles sintomas que a gente quer evitar. Bom, além da insulina, tem o outro lado da moeda, o estrogênio. E aqui o problema não é só a quantidade, mas principalmente a capacidade do nosso corpo de metabolizar, de fazer uma limpeza e eliminar esse hormônio do jeito certo. Agora que a gente já entendeu os desafios, vamos para a parte boa, as soluções. É nesse ponto que a nutrição simplesmente brilha, trazendo os verdadeiros heróis da nossa história, os nutrientes específicos que vão ajudar a colocar a ordem na casa. E o primeiro herói dessa lista é o mioinositol. Esse composto é fantástico. Ele atua melhorando a comunicação da insulina com as células. É como se ele afinasse o rádio para a célula voltar a ouvir a mensagem da insulina. Para quem lida com a SOP, por exemplo, isso é fundamental para quebrar aquele ciclo vicioso. E para fazer dupla com o mioinositol, temos o ácido alfa-lipoico, ou ALA. Ele é tipo um agente duplo do bem. Combate o estresse oxidativo por ser um super antioxidante e, ao mesmo tempo, ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. A combinação desses dois pode ser uma estratégia e tanto. Certo, vamos agora para a parte mais prática. Como a gente pode de fato dar um suporte para essa detoxificação do estrogênio? Adivinha? A resposta, de novo, está em fornecer ao corpo as ferramentas certas, ou seja, os nutrientes certos. Esse diagrama aqui é sensacional. Vale a pena prestar atenção. Pensa assim, o corpo tem diferentes estradas para processar o estrogênio. A via verde é a estrada segura, a via expressa. As outras podem criar uns subprodutos meio problemáticos. O nosso objetivo com a nutrição é bem simples: virar o agente de trânsito e direcionar todo o tráfego hormonal para essa via verde. Tá, mas como a gente faz isso? Esse quadro é um verdadeiro mapa do tesouro. Ele mostra exatamente o combustível certo para cada via de detox saudável. A via da metilação, por exemplo, pede vitaminas do complexo B. A sulfatação precisa de minerais como o molibdênio. Já a glicoronidação se beneficia de compostos como o cálcio D-glucarato. É um verdadeiro guia. E não basta só escolher a estrada certa, a gente precisa proteger a carga. E é aí que entram os antioxidantes. Eles são como os guarda-costas do estrogênio nesse processo. Vitaminas A, C, E e o NAC, por exemplo, neutralizam os radicais livres e impedem que os metabólitos do estrogênio se tornem perigosos. Bom, estamos chegando na reta final. Agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e montar uma estratégia, um caminho claro para finalmente alcançar o tão sonhado equilíbrio hormonal. E aqui está o plano de ação completo, baseado em todo esse material. Começa pela base, que são as mudanças na alimentação. Depois, o foco é em controlar o estresse oxidativo, tratar a resistência à insulina, cuidar da saúde do intestino, que é peça-chave, e, por fim, usar extratos de plantas para fazer um ajuste fino.
É uma abordagem que olha para o corpo como um todo. Então, só para reforçar, aqui estão alguns dos nossos principais aliados. As vitaminas do complexo B, que são cruciais para a metilação, os antioxidantes poderosos, minerais que participam de inúmeras reações importantes e aqueles compostos específicos que a gente já falou, como o ALA e o NAC. É a nossa caixa de ferramentas nutricional. E se fosse para guardar apenas 2 coisas de toda essa nossa análise, seriam estas. Essa citação resume tudo de forma brilhante. O ponto central é dar suporte ao fígado para ele fazer o trabalho de limpeza e, ao mesmo tempo, gerenciar a forma como o corpo lida com o açúcar. Esses são, sem dúvida, os 2 pilares mais importantes. A informação nos dá poder, e esse material todo nos entrega um mapa bem claro. A nutrição é uma ferramenta incrível para a gente modular e equilibrar os nossos hormônios. A jornada para o bem-estar pode, de verdade, começar na próxima refeição. Fica a reflexão. Qual o primeiro pequeno passo que já pode ser dado hoje?